As mudanças climáticas, aceleradas pela ação humana, já é uma certeza no meio científico e acadêmico. E pode vir a ser um dos grandes desafios da humanidade já nos próximos anos. Mais do que tentar impedi-la, o desafio da geração atual é desacelerá-la, pois é justamente a velocidade com que temos mudado o mundo que tem dificultado a adaptação, tanto de animais e plantas quanto de nós mesmos. Vamos saber mais sobre como as mudanças do clima afetam também a água? Eu sou o Thiago Pietrobon, seja bem-vindo a essa apresentação. Quando falamos em mudanças climáticas, falamos em variabilidade climática, que corresponde à variação nos padrões médios climáticos ao longo do tempo, como as mudanças de temperatura média, que ocorrem ao longo dos dias, ou a ocorrência de eventos climáticos extremos. Isso não é algo novo. Estudando o clima de ambientes antigos, vemos que o planeta sempre mudou, por processos naturais até agora. A diferença é que hoje as ações humanas aceleram essas mudanças. O grande responsável pela aceleração das mudanças climáticas é o chamado efeito estufa. O aumento de gases de efeito estufa pela ação humana, resultado da queima de combustíveis, queima de florestas, gases liberados pelo lixo, gases de refrigeração, entre outros gases de processos industriais, atuam deixando a luz solar entrar na atmosfera chegando à superfície. Esta luz é refletida como calor, e os gases de efeito estufa não deixam esse calor sair da atmosfera, criando o chamado efeito estufa. Apenas poucos graus alteram a evaporação, alteram o regime de chuvas, aumentam queimadas, mudam as condições ambientais de todo o planeta. E se essas mudanças ocorrem rápido demais, não há tempo para espécies se adaptarem, causando perda de diversidade. Não há tempo para a agricultura se adaptar, levando a perda de produção e desperdício. Não há tempo para as cidades se adaptarem, causando prejuízos e catástrofes. As evidências são cada vez mais claras. É fácil notar que toda a área glacial e as geleiras pelo planeta têm diminuído. A temperatura média dos oceanos e dos continentes estão aumentando desde a década de 70. O padrão de chuvas mudou drasticamente nos últimos anos, e eventos climáticos como o El Niño aumentaram nos últimos 20 anos, e com eles, os eventos extremos, como enchentes e secas prolongadas nas regiões tropicais e subtropicais. Em São Paulo, de acordo com um estudo de 2006 de Dufke e Ambrise, a partir dos dados climatológicos do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, coletados desde 1955, já é possível notar o aumento da temperatura mínima diária, diminuição das noites mais frias, amplitude térmica diurna diminuindo e mudanças nos extremos. Já com a análise de dados de 59 estações meteorológicas do DAE, a partir de 1990, já é possível sentir que as precipitações são mais intensas, se concentrando em poucos dias e ampliando o período de seca. Essa é a receita ideal para as tragédias e perdas que vivenciamos a cada ano. Em 1988, foi criada pela ONU o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, quando a Organização Meteorológica Mundial começou a detectar possíveis mudanças do clima influenciadas pela humanidade. Os dados estão sistematizados nos relatórios elaborados pelo IPCC, demonstrando estas mudanças climáticas e as projeções sobre o comportamento do clima para os próximos 100 anos. O papel do IPCC é avaliar as informações científicas para compreender os riscos das mudanças causadas pela atividade humana, bem como seus impactos potenciais e as opções de adaptação e mitigação. Mas estamos no início desse processo de mudanças e a velocidade destas mudanças não nos permite prever com clareza o que ocorrerá daqui a alguns anos. Além, é claro, dos efeitos climáticos que já vivenciamos, como as mudanças extremas de temperatura e clima, a mudança no regime de chuvas e a necessidade de que agricultura e cidades se adequem a essa nova realidade. Há tendências de aumento progressivo de temperatura, com a elevação do vapor na atmosfera, que retém ainda mais calor,
com o derretimento das geleiras reduzindo a área de reflexão da luz e a liberação de gás metano, outro gás de efeito estufa. Além do aumento de queimadas que liberam ainda mais CO2 e reduzem a vegetação capaz de absorvê-lo. Mas há também a possibilidade de resfriamento global, pois mais CO2 e oceanos mais quentes aumentam a população de algas, que absorvem cada vez mais CO2. Ou ainda, com o derretimento das geleiras, a liberação de água gelada nos oceanos desaceleraria as correntes oceânicas e deixaria de levar a água aquecida do Equador para os polos. Essa paralisação das correntes oceânicas seria capaz de desencadear uma nova era glacial. Além do fato de que mais vapor na atmosfera pode bloquear o Sol, reduzindo a temperatura na superfície e aumentando a precipitação e áreas de formação de gelo. O fato é que as mudanças vão acontecer e nós precisamos falar de adaptação e mitigação. Precisamos reduzir nossas emissões, reduzir o consumo de combustíveis fósseis, descartar menos lixo, não lançar gases de refrigeração na atmosfera. São ações simples e que precisam começar a mudar já. Precisamos compensar nossas emissões, plantando mais árvores e protegendo o que existe, para que as plantas consigam absorver esse CO2. Falar de mudanças climáticas é falar de saúde, pois além das mudanças do clima, muitos desses gases de efeito estufa também causam doenças cardiorrespiratórias e pulmonares. As mudanças do clima têm mudado também a distribuição de doenças e vetores de doenças ao longo de todo o planeta. Falar de mudanças climáticas é falar de alimentação, pois se chove mais ou menos, as colheitas podem sofrer impacto e a nossa comida pode ficar mais cara. Falar de mudanças climáticas é falar de gênero e diversidade. Países pobres e grupos minoritários são as maiores vítimas dos eventos climáticos extremos. Mulheres e meninas ficam mais vulneráveis nessas condições, seja pela dificuldade de acesso à água e alimentos, seja pelo risco aumentado de violência. Falar de mudanças climáticas é falar de florestas. No Brasil, o desmatamento e as queimadas são ainda os grandes vilões do clima. Como pudemos ver até aqui, as mudanças climáticas já estão em curso. E é óbvio que os corpos hídricos também sofrerão impacto dessas mudanças. Entre as mudanças diretas, os impactos diretos, nós podemos citar a mudança no regime de chuvas. Períodos mais concentrados de chuvas com chuvas mais intensas, períodos mais alongados de estiagem, principalmente para a nossa região, deve impactar o comportamento desses corpos hídricos, em especial quando a gente fala de disponibilidade hídrica. Por isso é tão importante nós termos discussões e implementar soluções para a reservação e armazenamento dessa água, aumento da permeabilidade do solo, reservação dessa água nos lençóis freáticos. Um outro fenômeno muito interessante que vem sendo estudado agora com as mudanças do clima é a acidificação das águas. A elevação da concentração de CO2 e outros gases na atmosfera vem favorecendo a formação de chuva ácida. E isso causa impacto, então, na diversidade, tanto de animais quanto de plantas. Já existem estudos mostrando como que os moluscos têm sofrido impacto dessa acidificação, com deformidades nas suas conchas, assim como estudos relacionados ao branqueamento de corais. É claro que os ambientes aquáticos de água doce também devem sofrer efeitos dessa acidificação. E falando, então, de fauna e flora, ainda existe muito o que aprendemos para entender o que deve acontecer daqui para frente, mas muitas das espécies associadas ao ambiente aquático são sensíveis às variações do clima, anfíbios, peixes, e isso tudo deve então ter um impacto bastante significativo conforme as mudanças do clima vão avançando. As mudanças climáticas exigirão nossa mudança, pois só evoluímos quando mudamos. Comece por você a mudança que o planeta precisa. Pense nisso. Nos vemos na próxima apresentação. Até lá!